Jogos lançamentos estão estranhos dos nossos manos do reboot. Bora lá. Você provavelmente já sentiu a dor de esperar um jogo. Aquele jogo que parece até que não existe. Acho que você se identificou com isso, principalmente se você tá jogando Hollow Knight Silksong agora. Em pensar que 2 meses atrás esse jogo parecia que era uma lenda, e agora tá todo mundo jogando ele. Bom, eu só fui jogar Hollow Knight pela primeira vez esse ano, então eu não senti muito disso. O que eu sinto bastante é The Elder Scrolls 6. Esse jogo provavelmente Cara, eu não joguei o Hollow Knight o primeiro, né? Não, só um pouquinho, não peguei pra zerar ainda. Então não tive tanto hype de Silksong. The Elder Scrolls também não me pega muito o hype, porque não tem nada desse jogo, tá ligado? Eu evito hypar, porque Skyrim é brabo, mas eu dou uma segurada no hype do, do The Elder Scrolls até ter algo, tá ligado? Então, por enquanto, estou suave. GTA 6 tô no hype, porque agora a gente já viu, né, 2 trailers e daqui a pouco deve ter gameplay e tal. O Clair Obscur eu fiquei no hypezinho também, porque quando eu vi o trailer lá no evento do Xbox, eu falei, cara, esse jogo é meu número, pô, e de fato é. Mas hypadaço mesmo. Eu acho que no momento só o GTA 6 pro ano que vem e um pouquinho o Crimson Desert, porque parece que vai ser muito bom, mas não dá pra pôr a mão no fogo, tá ligado? Então não sei. é um dos que não parece que existe de verdade, afinal ele só tem um teaser de, sei lá, poucos segundos mostrando pedra e passarinho. A gente não sabe onde esse jogo vai se passar, a gente não sabe absolutamente nada dele. Pois saiba que todo esse hype, esse silêncio que as desenvolvedoras costumam fazer, como a Rockstar sempre faz, de Ia ser legal se a Bethesda só soltasse um Shadow Drop de The Elder Scrolls 6, tá ligado? O trailer foi essas pedras, essas montanhas, e do nada, pá, igual foi com o Oblivion, o anunciar um remake. jogo e sumir por um tempo, e até mesmo pós-lançamento tem uma manipulação por trás disso tudo. Uma forma de fazer você ficar vidrado naquilo, de forma saudável ou não, esperando cada dia mais aquele jogo lançar. E muitas vezes, a espera pode levar até décadas. Olá, senhoras e senhores. Eu não sei vocês, mas eu tenho o costume de anotar os jogos que eu gosto. Então, geralmente, eu assisto os eventos que tem de games e tal, de lançamento. Aí, todos que eu vou gostando, eu vou anotando, tá ligado? Eu vou anotando. Aí, eu tenho uma planilhazinha que eu anoto. Igual, deixa eu ver. Eu tenho anotado aqui. As últimas coisas que eu anotei foi um jogo chamado The Adventures of Elliot, The Millennium Tales. Vai ser um action RPG isométrico, tá ligado? É muito, muito meu estilo. E o Super Meat Boy 3D foi um dos que eu anotei. E tem uns que eu já até salvei na wishlist da Steam e do Xbox pra lembrar, tá ligado? E pra grandes hypes assim que já saíram, mas eu ainda não joguei porque tá em Early Access, é o Hades 2, vai sair agora só pro Switch 2, então eu vou esperar sair no Xbox pra jogar. E o No Rest for the Wicked, que é o jogo dos desenvolvedores do Ori, que tá em Early Access. Pelo que eu vi, o jogo tá incrível, então tô só no aguardo pra soltarem a braba. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Reboot. Me segue nas minhas redes sociais, lá você pode ficar bem pertinho de mim. O arroba tá aparecendo aqui na tela. Existe uma coisa chamada psicologia da antecipação. Esse é um conceito onde nosso cérebro gera dopamina, que seria a recompensa, antes mesmo da gente receber o que a gente espera, que seria o jogo, no caso. Então, por causa disso, é bem comum a gente se animar muito pra um jogo, em alguns casos, dependendo do jogo, ser mais prazeroso à espera do que jogar o jogo em si. E isso acontece porque a gente recebe essa recompensa assim que o nosso cérebro tem a certeza que o que a gente espera vai acontecer. Então, a partir do momento que a gente Você fica empolgado, né? Quando você tá suave durante o dia e você lembra, caralho, daqui a pouco chega o GTA, irmão. Dá uma sensação boa que você fala, caramba, tamo vê lá, um tamo jogo que a indo. gente se anima e o nosso cérebro tem certeza que a gente vai poder jogar ele no futuro, a gente já recebe aquela recompensa de dopamina ali no momento mesmo. É muito semelhante a, por exemplo, um feriado que tá chegando ou um dia especial. O problema disso é que essa coisa pode ser mais impactante do que você espera. Afinal, aqui a gente tá brincando com uma recompensa do cérebro. Então, qualquer modificação ou atraso gera uma frustração enorme, porque como eu disse, nosso cérebro tinha certeza que a gente ia conseguir consumir aquele produto, principalmente quando ele tem data. Então você já imagina o que pode acontecer em um adiamento. Eu lembro que eu fiquei frustrado uma vez, eu não lembro qual jogo, que eu achei que à meia-noite do dia do lançamento eu poderia já começar a jogar, só que só liberou aqui no Brasil, tipo, 1 da tarde, tá ligado? Aí eu meia-noite, empolgadão aqui, ó, bora. Chegou a hora, aí, nossa, tive que esperar. Eu não sei se foi o Club Skill, foi recente, tá ligado? Eu fiquei, não, mano, só às 13 horas. Aí eu tive que ir dormir depois só pra poder jogar.
Com todo esse negócio de psicologia da antecipação, eu fico imaginando as pessoas que ficaram hypadas pra jogos específicos que simplesmente desapareceram e só foram retornar anos depois. Por exemplo, The Last Guardian, que foi anunciado em 2009 e só foi lançado em 2016. Ou Dead Island 2, que teve um trailer, o jogo desapareceu e só foi lançado recentemente. Claro que isso é uma coisa meio incomum de acontecer, mas acontece. E quando acontece, geralmente causa... Olha só que Eu prefiro que isso aconteça e que o jogo saia bom, né? contraditório. Essas coisas podem ser usadas como marketing. Com certeza Dead Island 2 só fez grande parte do sucesso dele porque ele era dado como o jogo desaparecido. E quando ele retornou das cinzas, foi uma surpresa para qualquer pessoa, até mesmo para quem não era fã. O único problema é que esses jogos, como eles tiveram um atraso surreal de grande, parece que você tá jogando um jogo antigo que foi lançado recentemente. Eu senti Tem isso também. O foda de você querer fazer um jogo realista e ele demorar pra sair e você não manter ele na linha que a gente tá acostumada no presente, isso pode acontecer. Que não é o caso, por exemplo, do Silksong, né? Que é um jogo 2D, arte, né? Mais cartunesco, então você não tem esse problema. Mas quando você quer trazer gráfico realista... Tipo, eu não sei como que a Rockstar fez, tá ligado? Com o GTA 6 pra... Porque... Vamos supor que o desenvolvimento tenha começado, sei lá, 2017. Eu já ouvi que diz que 2015 já começou o desenvolvimento do GTA 6, né? Então, como que eles fizeram? Será que todo ano eles foram dando uma repaginada nos gráficos pra sair ano que vem e tá o que a gente espera, tá ligado? Porque se, vamos supor que a Rockstar tivesse montado a maioria do jogo ali em 2016 e não atualizasse os gráficos, o jogo ia sair e nós ia ficar com a sensação, tipo, caramba, eu esperava mais Rockstar, tá ligado? Então o jogo realista sofre desse mal, que você meio que tem que antecipar o que vai ser o gráfico lá quando ele sair, pô. isso muito no The Last Guardian. A sensação é jogar um jogo da 7ª geração de PlayStation 3 em 2016. Porque de fato o jogo era pra ter lançado no PlayStation 3. E sobre essa parada do marketing com jogos que sumiram, o Hollow Knight bebeu muito disso também. O Silksong, com certeza teve gente que ficou hypado só porque é o jogo que era uma lenda. As pessoas faziam muito meme falando que o jogo nem existia. Tem isso também do jogo virar um mito, uma lenda, só porque ele demora pra E sair. quando ele finalmente teve data, até mesmo quem nunca tinha jogado o primeiro Hollow Knight ficou impressionado, surpreso. Até porque a data foi bem perto do trailer final. Então, E os caras gastaram nada com marketing, pô. Nada. Eles soltaram ali no evento da Nintendo, Hollow Knight 2025, aí depois, pá, tal dia, dia 4 de setembro, toma, pum. Os caras, pô, esses caras tão com muito dinheiro, mano. Que isso, os caras não gastaram R$2 em marketing nessa porra, velho. E o hype é absurdo, velho. O jogo mais hypado da Steam, mano. Eu não sei quantos downloads que já foi, mano. Absurdo, deixou absurdo. muita gente surpresa mesmo. Em menos de um mês o jogo foi de lenda pra Se eu fosse a Rockstar com o GTA 6, eu beberia disso também. Porque eles não precisam gastar com marketing, mano. Solta um trailerzinho de gameplay, confirma a data. Eu, Salatiel 6, acho que GTA 6 sai em outubro. Não, setembro ou outubro. Não sei qual dos 2 meses eu vou cravar ainda, mas é um dos dois. Eu acho que não sai em maio. Então solta ali em março o trailerzinho de gameplay. Crava a data lá pra, sei lá, dia 20 de setembro. E deixa. Dia 20 de setembro solta o jogo. Abre a pré-venda, abre a pré-venda e deixa. Não precisa mais, mano. Não precisa gastar esse dinheiro com marketing. pra realidade. E pode ter certeza que a mesma coisa vai acontecer com GTA 6 e The Elder Scrolls 6. Principalmente GTA 6, já que a Rockstar literalmente usa esse tipo de marketing. Anunciar o jogo, desaparecer, deixar as pessoas criando várias e várias teorias. Não, e tem a questão de ter vazado, né, mano? Eles queriam segurar mais ainda o anúncio, mas quando vazou aquela porradaiada toda, já vai cair o esquema dos caras. É como se as pessoas fizessem um marketing pra ela. E depois ir lançando pequenas fagulhas do jogo. Pequenos trailers, alguns vazamentos que podem ser propositais ou não. Esse estilo da Rockstar que a gente sabe muito bem como é que funciona. E é claro que nesse meio tempo de jogos que aparecem e somem, tem jogos que mudam completamente do seu anúncio. Pô, ia ser legal se tivesse uma DLC do R4 focada nesse estilo aqui do Resident 3.5. Pô, eu acho muito legal esse esquema de terrorzão com o Leon
meio sobrenatural na mansão ali no castelo. Muito foda, muito ou foda. do seu primeiro estágio pro lançamento. A franquia Resident Evil tem muito disso, com Resident Evil 2.5 e Resident Evil 3.5, que eram basicamente demos não terminadas dos seus respectivos jogos que saíram depois de forma completamente diferente. Você já deve ter ouvido por aí sobre o efeito Halo. Ele é basicamente um fenômeno psicológico onde a gente tem uma impressão positiva sobre algo que a gente não tem nenhuma prova que possa ser de fato positiva. A gente só tem essa impressão porque é uma coisa agradável aos olhos. Isso acontece muito com pessoas, por isso que geralmente pessoas bonitas têm mais chance de arrumarem um emprego numa entrevista de emprego e vários outros campos da vida. A mesma coisa acontece com jogos. Quando a gente vê trailers impressionantes, bem editados, com música épica, gráfico bonito, faz a gente pensar que tudo aquilo é incrível tanto. Então, esse é meu medo com o Crimson Desert. Ele é lindo, ele é lindo. E ele é uma mistureba de tudo, né? Tem umas planagens parecendo Breath of the Wild, tem um parkour que lembra Assassin's Creed, o combate ali com os elementos Souls, ele é uma mistureba e um gráfico no mundo aberto lindo, mas eu fico com aquela, será que na minha mão vai ser lindo desse jeito? E será que eles vão saber encaixar? E saiu o gameplay, né, da demo lá contra um boss, parece que tá, ó, fino. Mas ainda, eu não. Depois de Cyberpunk, a gente não pode confiar em mais nada, né? Então vamos seguindo aí, achando que vai ser bom, eu espero que seja. Quanto àquela cena que apareceu no trailer. E a gente sabe que nem sempre é assim. Ou quando é um estúdio de prestígio fazendo um jogo, como um jogo da Rockstar ou da From Software, a gente tende a acreditar que aquele próximo título será automaticamente muito bom. E às vezes, na verdade, aquele jogo ficou numa divisão secundária da empresa ou só é uma merda. E a parte mais perigosa do efeito Halo é quando tem alguma celebridade envolvida. Principalmente se for uma celebridade que você gosta. Em Cyberpunk, quando o Keanu Reeves apareceu, com certeza aumentou muito a expectativa do jogo. Isso acontece No, you are awesome. porque a gente já vai ligar aos papéis grandiosos que esses atores fizeram no passado e a gente acha que o jogo vai ser um deles. E a gente viu que Far Cry 6 fez com que isso não fosse tanta verdade. Na verdade, o nosso cérebro gosta de atalhos, julga algo Não é awesome, né? Breathtaking. You are breathtaking. em profundidade pode exigir muita energia. Então ele usa essas impressões gerais para economizar um pouco de esforço. Isso também vem com um pouco de viés de confirmação, porque depois que a gente cria uma expectativa, nosso cérebro busca informações que confirmem o porquê a gente está esperando aquilo com tanta ansiedade. E a gente pode acabar ignorando sinais que o jogo não vai ser. Eu tento segurar o meu hype, tá ligado? É porque eu vou dar um exemplo de novo aqui do Clay Obscur. Que eu vi, eu falei, pô, esse jogo é meu número. Turnozão, tem um gráfico bonito, gostei do gráfico. E Quick Time Event no turno, tá ligado? O turno ativo e tal. Eu falei, pô, esse jogo parece ser bem interessante. Quando eu vi a sinopse assim, né, do 33, do que significava. Aí eu falei, pô, isso aqui deve ser interessante. Só como era um indie, né, mais ou menos um indie, eu falei, pá, deve ser legalzinho. E quando eu falo legalzinho, é tipo... não esperava que seria uma master peça dos videogames, entendeu? Então, mesmo com expectativa alta pra Clay Obscur, ele superou a expectativa, tá ligado? Aí eu não sei se GTA vai conseguir fazer isso, porque a expectativa pra GTA já é máxima, tá? Como que eles vão superar esse bagulho? O que que eles vão ter que fazer pra superar a gente, tá ligado? Tão bom assim. Esse efeito Halo é como se ele fosse uma lente, pode nos inspirar a gostar de jogos, mas também pode enganar a gente, como já aconteceu muitas vezes. E é claro que as empresas fazem isso de propósito para encher nossos olhos com gráficos lindos, barulho e efeitos especiais fodas. A grande realidade é que cada vez tem compensado menos você jogar um jogo no lançamento. É quase pagar mais caro pra você ser um beta tester. Não tá nem um pouco raro de você ver um jogo que lançou quebrado nas plataformas, seja no console ou no PC, e que consertaram algum tempo depois. A gente tem o clássico caso com Cyberpunk, mas isso tem ficado cada vez mais frequente. O Chang, quando lançou no PC... O Bel é essa questão das empresas de games serem capital aberto. Aí ficou os engravatados que nunca pegaram no videogame na vida falando, aí não, vai ter que soltar, vai ter que lançar. Ah, mas não tá pronto, vai ter que lançar, irmão. Vai ter que lançar. Porque, cara, imagina se Cyberpunk, os caras da CD Projekt Red, chegasse, botasse para na mesa e falasse, ô caralho, o jogo não está pronto. Nós precisamos de mais 3 anos pra soltar essa merda aqui. Nós vamos soltar essa porra, sei lá, 2023. Que vai sair, mas saísse o Cyberpunk de hoje, tá ligado? No lançamento fosse o que foi hoje. Puta que pariu, mano. Falta mais isso, falta mais autonomia das empresas, que é o que, por exemplo, o Hollow Knight tem, tipo, por que vocês não soltaram o Silksong? Que nós não acabamos, irmão. A gente quer pôr mais coisa no jogo, tá ligado?
O Club School, por que demorou a sair também? Se você for olhar o tempo de desenvolvimento, é porque não tava na hora de sair, tá ligado? Só que os caras ficam pressionando e eu acho que isso é um grande problema dentro da Ubisoft, tá ligado? A gente critica muito, mas tem muito acionista lá querendo que os caras soltem um Assassin's Creed por ano pra poder farmar, tá ligado? Mas não dá mais, não dá. Foi consertado uns 3 dias depois, muito pouco tempo. Eu tava jogando o Kong recentemente no PC e a otimização dele hoje tá muito melhor. No lançamento ele era bem mais pesado. O Borderlands 4, que lançou faz pouquíssimo tempo, com gráficos que eram para ser considerados mais simples, ou com pelo menos um estilo que era para ser mais leve, precisando de placas de vídeos absurdas para rodar ele de forma ok. E pode ter certeza que daqui a um tempinho esse jogo já vai estar bem mais jogável. Fora que você vai pagar mais caro e muitas vezes o conteúdo bônus que vai vir depois do lançamento, provavelmente de graça, igual já acontece, igual aconteceu com Assassin's Creed Shadows, que eles colocaram vários movimentos de parkour depois que o jogo lançou, e vários outros exemplos. A Ubisoft é monstro nisso, tá ligado? Quer jogar Assassin's Creed novo, espera um ano, aí você joga que vai estar bem melhor. Só prova que não vale mais a pena jogar jogos no lançamento. Eu joguei o Origins e o Odyssey em 2022 e, porra, gostei bastante da experiência, porque já tinha anos que tinha saído, tá ligado? O que tinha pra corrigir, eles corrigiram. E ficar com todo esse sentimento de ansiedade pra jogar alguma coisa. Uma pena que tudo isso que eu falei não importa se for uma franquia que você gosta. A gente vai completamente contra a lógica quando é uma coisa que a gente ama e tem um carinho especial. Quando o cara é fã, igual Pokémon, pô. Se os caras que gostam de Pokémon, vai sair o Scarlet Violet todo desgraçado lá, os caras vão comprar, pô. 10 milhões de venda no começo lá, não sei em quanto tempo, mas foi muito rápido, tá ligado? Absurdo, absurdo. Que mais? O meu exemplo é o Hogwarts Legacy, tá ligado? Pô, era o jogo de Harry Potter que todo mundo queria, mano. E assim, eu encontrei pouquíssimos bugs, tá ligado? Eu não tenho nada pra reclamar de bug de Hogwarts Legacy, tá ligado? As minhas críticas é mais o jogo ficou cansado porque quis ser grande demais, quis ser maior do que precisava. Mas, pô, foi uma experiência foda de lançamento. Que não hoje em dia é exceção, né, ligado? A experiência de lançamento ser tão boa igual foi a minha. O que chama muita atenção é anunciado e ele some. Muitas vezes a própria comunidade mantém ele vivo, com memes, falando que aquele jogo é uma lenda, que ele desapareceu, ou muitas vezes criando hype pra um jogo que nem existe, como Half-Life 3, falando que a Valve não sabe contar até 3. E graças a todo esse tipo de brincadeira... Pô, esse é outro também. A Valve não precisa de marketing, mano. Só anuncia, mostra um negocinho e lança, mano. Já, pronto, já se pagou e já lucrou bastante o jogo. Se um dia Half-Life 3 realmente existir, coisa que eu duvido que vai acontecer, você pode ter certeza que esse jogo vai parar a internet. Parar um pouco de acordo com o mano Fênix do Flow Games, no máximo até ano que vem, pelo menos um anúncio a gente tem. Até. Tudo isso por conta de um meme da Valve não saber contar até 3. O único problema dessa comunidade criando hype e teorias sobre um jogo que não lançou ainda, ou que nem foi anunciado, é que a gente vai entrar no ramo do perigo do jogo idealizado. E como o nosso cérebro cria um jogo perfeito que pode até não existir. Isso acontece muitas vezes com jogos que a gente tem pouca informação. Eu mesmo tenho na minha cabeça uma idealização muito grande do The Elder Scrolls 6. Eu imagino que muita gente teve com o Hollow Knight Silksong durante um período, ou tenha com o próprio Half-Life 3 que não existe. Essa nossa imaginação pode acabar sabotando a experiência real, porque a gente vai ficar preso naquela expectativa que a gente criou e não com... Por isso que o ideal é você ver o mínimo possível do jogo que você tá hypado, tá ligado? O Club School, eu vi o trailer no evento do Xbox e só, tá ligado? Só. Quis ver ali a sinopse pra entender o negócio do 33 e tal, e só. Aí não quis ficar indo atrás não, porque... Senão você começa a idealizar demais. Agora ele falou que aí às vezes quando chega, o que você idealizou era um jogo melhor do que o jogo que saiu. Aí você já caga um pouco. O jogo de fato que a gente quer jogar. Eu vi isso acontecer muito com Starfield. As pessoas criaram uma expectativa do jogo ser um No Man's Sky, mas na verdade ele era só um RPG da Bethesda que se passava no espaço. O jogo pode ter mecânicas ultrapassadas de fato. Cara, eu não sei vocês, mas eu nunca tive vontade de jogar Starfield, mano. E eu gosto de Skyrim, pô, gosto de Oblivion. Mas sei lá, nunca me bateu o Starfield, não sei porquê. Eu concordo com isso, mas existiu muito de um hype errado em cima desse jogo. As pessoas esperavam uma coisa que ele não era. E não foi por falta de comunicação, não faltou conteúdo pra mostrar que o jogo era só um RPG que se passava no espaço e não um jogo de explorar as coisas. Talvez um pouco porque Starfield possa ter quebrado uma certa bolha de fãs de RPGs da Bethesda. E muita gente que não estava acostumada com esse tipo de jogo, que geralmente é mais focado em enredo. Você, por exemplo, não vai ter uma animação
animação bonitinha do personagem pulando um murinho. Coisa que as pessoas cobraram de Starfield e de fato não tinha, porque não era a premissa do jogo. Então existe sim uma forma de manter o seu hype saudável. Para você manter um hype saudável é simples, você só precisa alinhar suas expectativas. E como você faz isso? Jogando jogos com gêneros parecidos com o que você tá hypado, ou jogando jogos até mesmo da mesma franquia. Assim você consegue saber mais ou menos o que você vai esperar, principalmente se você estiver hypado para um jogo de uma franquia que você nunca jogou, você já não vai criar nenhuma. Uma tática que eu usei esse ano, foda, que é o Dica Gamer, rapaziada. Anunciado, né, ia sair agora no começo do ano, saiu, né, o Monster Hunter Wilds. Eu vi o jogo e falei, caralho, esse jogo é zica, esse jogo, não tem como esse jogo ser ruim. Eu quero jogar. Só que eu nunca tinha jogado Monster Hunter, eu nem sabia como é que funcionava o bagulho. Aí, quando, perto de sair, eu quase comprando na pré-venda, o jogo a 300 e tantos reais, caralho, o que eu faço, mano? Eu nunca joguei, e se o jogo for ruim, tá ligado? O que eu faço? Aí eu entrei no Game Pass, digitei lá, Monster Hunter, aí tinha lá Monster Hunter Rise. Eu, como não sabia porra nenhuma da franquia, eu fui pesquisar no Google e vi, né, que Monster Hunter Rise era o último lançado, né, antes do Wilds. Ele é um spin-off, né, porque antes do Wilds é o World, só que em data de lançamento, o Rise era o mais recente. Eu falei, pô, vamos lá, né, vou baixar aqui, vou ver. Peguei, baixei o jogo, joguei, gostei pra caralho, zerei, não fui tentar platinar, que aí é coisa de maluco, platinar Monster Hunter. Zerei, adorei, fiz até um pouquinho ali do post-game. Fiz até um pouquinho ali do post-game do tanto que eu gostei, mas com esse tempo de gameplay ali, passou minha vontade de jogar Monster Hunter. Eu joguei, gostei e estava satisfeito. Ou seja, eu não gastei nenhum dinheiro fora a assinatura do Game Pass pra jogar um Monster Hunter. E mais pra frente, se sair no Game Pass Wilds, beleza. Se não sair, eu espero uma promoçãozinha e pego bem mais barato e já sabendo o que eu vou esperar, tá ligado? Que depois eu vi um pouco de gameplay do Wilds e parece ser um jogaço assim como é o Rise, e melhor que o Rise. Mas eu consegui fugir do FOMO e daquela vontade de jogar um lançamento correndo atrás de jogo antigo da franquia, tá ligado? É uma estratégia muito boa e o Game Pass deixa isso mais fácil ainda. Expectativa errada. E se for uma franquia que você gosta, você pode revisitar títulos antigos e alinhar o seu hype mais ou menos, porque às vezes a gente acaba melhorando os jogos na nossa mente e esquecendo como eles realmente são. E se for um jogo novo, uma franquia nova, jogos do estilo parecido, vai fazer você ter uma régua ali mais ou menos do que esperar. E vai deixar seu hype muito mais saudável e você pode se frustrar muito menos. Mas enfim, existe um amor por trás dessa dor de esperar jogos. A gente só se importa com adiamentos ou se preocupa com o lançamento de um jogo quando a gente se importa muito com ele. De certa forma, é uma questão de paixão pelo nosso hobby de jogar videogame e essa coisa que a gente tanto ama. Com certeza o adiamento que GTA 6 teve mexeu com muita gente, o fato de The Elder Scrolls 6 não ter nenhuma notícia mexeu com muita gente, e o Silksong ter lançado é um sinal de esperança pra gente. Eu sempre brinquei com 3 jogos que são lendas: The Elder Scrolls 6, GTA 6 e o Silksong. Aparentemente só um deles morreu. Dependendo da nossa fase da vida, a gente vê a espera de alguns jogos muito diferentes. Quando a gente era criança, a gente via jogos de forma mais inocente, e quando a gente hypava alguma coisa era meio quando eu era criança, eu nem sabia de lançamento, tá ligado? Eu só ia na banca e o que tivesse lá era aquilo mesmo. tenso até demais. Agora que a gente cresceu mais um pouco e a gente já é meio calejado nessa tal de decepção, a gente acaba tomando mais cuidado com o que a gente vai hypar. Só que isso perde um pouco do controle quando é uma franquia que a gente gosta. Principalmente se essa franquia estiver sumida por muito tempo ou tem um remake de um jogo que a gente amava. Porém, assim como eu falei sobre hype saudável pra você jogar os jogos do mesmo gênero ou jogos da mesma franquia que você não tenha jogado, ou só pra revisitar, pra você alinhar seu hype, você também pode pegar o universo do jogo. Isso principalmente pra um jogo novo, uma franquia nova. É uma forma de você transformar o tempo de espera em algo mais prazeroso. Por exemplo, na época do Black Myth Wukong, eu tava bastante hypado e foi muito divertido esperar o jogo vendo como era aquela jornada do Oeste, que é basicamente o conto que o jogo passa. É um conto que realmente faz parte da cultura chinesa e apesar da história do jogo ser extremamente difícil de entender, assim que eu peguei o jogo pra jogar, eu entendi várias referências pequenas sobre o conto que com certeza passou em branco pra muita gente. Já de começo o jogo já ganha pontinhos com você se você fizer algo desse tipo.
tempo. Agora, sendo sincero, mesmo não sendo tão fã assim de Hollow Knight, como a maioria das pessoas são, eu gostei do primeiro jogo, mas não tanto quanto a maioria das pessoas, e estou jogando Silksong, e a sensação que fica é muito estranho você jogar um jogo que demorou tanto tempo pra sair, e era dado como lenda ou desaparecido. E eu comecei a descobrir o porquê que eu tive essa sensação. No Hollow Knight Silksong existe esse boss aqui. Ele é mais pro final do jogo, e quando você encontrar ele, você vai passar um pouco de dificuldade porque ele é bem difícil. Mas ele tem uma história muito forte por trás. O nome desse boss é Seth. Ah, tô ligado, é um moleque que tinha câncer terminal e ele queria jogar o jogo, aí a Team Cherry colocou ele no game. Pediu ele pra desenhar e colocou ele no game. Ele foi Muito criado por um fã chamado Seth Goodman. Há 6 anos atrás, Seth postou um desenho desse boss no Reddit. Seth era muito fã de Hollow Knight. Só que nesse mesmo post, o Seth disse que estava lutando contra um tipo de câncer. Seth também disse que ele queria muito conhecer a Team Cherry, né, que era a equipe que criou o Hollow Knight, e na época eles já estavam fazendo o Silksong, então ele pediu pro personagem dele entrar no jogo. Então, basicamente, eles realizaram o sonho do garoto. Infelizmente, em 2019, o Seth faleceu. E eu acho que essa sensação de jogar um jogo que demorou anos, muito tempo pra ser feito, é justamente um pouco sobre isso. Seth não viveu pra jogar o Silksong, mas nós sim. E felizmente, Seth conseguiu ser eternizado nesse jogo. Acho que tem uma lição. Igual a campanha para GTA 6, tipo, rapaziada, tome cuidado, beba água, se alimente direito e não morra. Pra que você possa jogar GTA 6, tá ligado? Pra tirar nisso aí, nesse sentimento. E essa parada do Seth é muito foda porque a lore dele dentro do jogo, né, é um cara que viveu aquele mundo, tá ligado? Infelizmente o Seth da vida real não pôde viver o Silksong, mas o Seth do jogo pôde viver, porque ele é um boss aí, mas depois ele aparece como, eu acho que um NPC pacífico, e ele a história, né, a lore dele é que ele viveu o Silksong, ele aproveitou a vida dentro do Silksong. Muito bonito que a Cherry fez. De fim de espera, que seria o sentimento que a gente teve de jogar algo que demorou tanto tempo pra ser feito, que a gente viu lá desde o início até agora. É uma reflexão a se pensar, e é com essa reflexão que eu vou ficando por aqui. É nóis, os caras do reboot são muito bravos, rapaziada. Segura um pouco o hype, eu sei que GTA 6 é um pouco além, mas pra outros jogos, principalmente igual eu tô falando do Crimson Desert, parece que vai ser um jogaço. Segura o hype, eu tô no hype com o Hades 2, que tem o Early Access, eu não vi nada do Hades 2, tá? Vi só o trailer de anúncio e não vi mais nada, não quis ver mais nada, não joguei Early Access. Quando sair pro Xbox, vou jogar, mas não corri atrás de ver nada. Na maioria dos jogos que eu tô no hype, né, esse RPG, Action RPG que eu falei no começo do vídeo, do Elliot lá, vi só também o anúncio, não quero ver mais nada, quando sair eu vejo. E não hype demais, não, só o bagulho você vê e fala, caramba, gostaria de jogar, e depois você joga, aí enquanto você joga, você vê se você fica no hype, tá ligado? Igual eu dei o exemplo nos vídeos passados aí que eu tô jogando o Prince of Persia The Lost Crown, que foi um jogo que eu vi, o anúncio, e falei, pô, isso deve ser legal. Não hypei nada, o jogo saiu R$230, incomprável, tá ligado? Caramba, Ubisoft, pelo amor de Deus. Mas agora que ficou mais barato, junto com a DLC, eu já comprei, tô jogando, superou minhas expectativas, eu achei que ia ser um jogo ok, é um jogo bom. Então é isso, dá uma segurada no hype. Eu acho que com GTA 6 não dá mais pra controlar, já passou já, nós já estamos aqui já, eu quero ver se a Rockstar vai conseguir superar o que a gente espera. Mas é isso, rapaziada. Controle seu hype e não se desaponte. Tamo junto.